Você já se sentiu pequeno diante de um desafio gigantesco? Já pensou que uma única pessoa, sem exército, sem armas, sem poder aparente, poderia virar o jogo contra um inimigo invencível? A história que vamos desvendar hoje não é apenas sobre fé, é sobre a força inabalável que surge quando a esperança parece ter morrido. Prepare-se para conhecer a mulher que, com coragem e devoção, não só desafiou o exército, mas se tornou a ferramenta improvável de Deus para salvar um povo inteiro. Sua vida nunca mais será a mesma, depois de descobrir o poder que reside em confiar no impossível. Seja muito bem-vindo, querido amigo e amiga, ao Ecos das Parábolas, o seu refúgio de histórias bíblicas que tocam a alma e transformam a vida. É uma alegria imensa ter você conosco nesta jornada de fé e descoberta. Hoje, vamos mergulhar em uma narrativa que transcende o tempo, uma história que ressoa em nossos corações com uma mensagem de esperança e resiliência sem igual. Em um mundo onde tantas vezes nos sentimos sobrecarregados pelos desafios ou diminuídos diante de adversidades que parecem maiores que nós, a Bíblia nos presenteia com exemplos de coragem que desafiam toda a lógica humana. Prepare-se para ser impactado pela grandiosidade de Deus manifestada através da simplicidade e bravura. Não estamos falando de reis poderosos, nem de generais com vastos exércitos, mas sim de uma mulher. Uma figura improvável, que a história talvez não celebre com a mesma pompa de outros heróis, mas cuja fé e audácia ecoam até os dias de hoje, provando que o plano divino pode se desenrolar nos corações mais inesperados. Sua vida nos mostra que o tamanho da sua fé é infinitamente mais relevante do que o tamanho do seu adversário. Esta não é apenas uma aula de história antiga, é um convite para refletir sobre sua própria capacidade de superar, de crer, de agir quando tudo ao redor parece desmoronar. É uma inspiração para enxergar o poder de Deus operando em cada detalhe, mesmo nos mais sutis e surpreendentes. E para não perder nenhuma dessas mensagens que alimentam a alma, eu te convido agora mesmo. Inscreva-se no nosso canal Ecos das Parábolas. Faça parte da nossa comunidade de fé e conhecimento e ajude-nos a levar essas preciosas verdades a mais corações. Deixe aqui nos comentários de qual país e cidade você nos acompanha. Queremos conhecer a nossa grande família de fé que se estende por todos os cantos do mundo. E já aviso, assista a este vídeo até o final, pois cada minuto revelará camadas de uma história que vai prender sua atenção e renovar sua esperança de uma forma que você nem imagina. A coragem desta mulher não é apenas um feito do passado, é um farol para o seu presente, uma lembrança viva de que Deus capacita aqueles que Ele escolhe, independentemente de quem sejam ou de onde venham. Venha conosco desvendar este mistério da fé. Em meio aos vales e colinas da antiga Israel, uma sombra densa de terror e desespero pairava sobre a cidade de Bet-Sean. O ar estava pesado, não apenas com a poeira das estradas, mas com o cheiro sufocante do medo que se espalhava pelas ruas. Do lado de fora dos muros, um inimigo implacável, o exército assírio, liderado pelo temível general Holofernes, havia cercado a cidade. A cada dia que passava, a esperança diminuía, corroída pela fome e pela sede que se instalavam, como vermes famintos, nos corações dos habitantes. Mulheres e crianças choravam, os homens, antes fortes e corajosos, agora tinham os ombros curvados sob o peso da impotência. A cidade, antes vibrante e cheia de vida, estava se transformando em um sepulcro de sonhos. O cerco não era apenas uma estratégia militar, era um tormento psicológico. Os assírios sabiam que o tempo era seu maior aliado. Eles observavam o sofrimento por trás dos muros e cada gemido de desespero era uma vitória para Holofernes. As reservas de água e alimento diminuíam a olhos vistos. A cada poço seco, a cada cesta vazia, a fé do povo era testada ao limite. Imagine a cena.
Mães com os olhos arregalados, vendo seus filhos definharem sem ter um pão para lhes oferecer, nem uma gota d'água para saciar a garganta seca. O desespero não era um sussurro, era um grito silencioso que ecoava em cada casa, em cada rua, em cada coração. Os líderes da cidade, antes cheios de bravura, agora estavam exaustos, suas mentes nubladas pela angústia. Eles sabiam que a rendição era inevitável se um milagre não acontecesse em breve. E quem poderia esperar um milagre quando o céu parecia estar em silêncio? A fé, antes tão sólida, parecia agora uma fumaça que se dissipava com o vento do desespero. Muitos se perguntavam: onde está Deus? Ele nos abandonou? Permitirá que sejamos entregues nas mãos de nossos inimigos? Essas perguntas martelavam as mentes, e cada martelada era mais um prego no caixão da esperança. Era um cenário de agonia, onde a vida pendia por um fio tênue. A cidade de Bet-Sean não era apenas um aglomerado de casas. Era o lar de famílias, de sonhos, de uma história que estava prestes a ser aniquilada. A perspectiva de ver suas mulheres violentadas, seus filhos massacrados e sua cidade incendiada era um terror que gelava o sangue de qualquer um. Não havia saída aparente. O inimigo era grande, numeroso, cruel. O povo, pequeno, faminto e desesperançoso. Mas é justamente nesses momentos de escuridão profunda que a luz da fé pode surpreendentemente se acender. Neste abismo de desespero, quando tudo parecia perdido, quando a última gota de esperança estava prestes a evaporar, uma figura discreta, mas com uma fé inabalável, começava a se destacar. Ela não era uma guerreira, nem uma estrategista militar. Era apenas uma mulher, viúva, mas com uma convicção que transcendia a lógica humana. Ela observava o sofrimento do seu povo, sentia a dor em sua própria alma. Mas, em vez de se entregar ao desespero, ela encontrava forças para olhar para o céu. Enquanto a cidade agonizava, Judite se preparava para um ato de coragem que mudaria o destino de todos. A história de Bet-Sean não terminaria em tragédia, pois Deus tinha outros planos, e ele os revelaria através de uma mulher extraordinária. Em meio ao caos e ao lamento que dominavam Bet-Sean, uma mulher se erguia acima do clamor do desespero. Seu nome era Judite. Ela era uma viúva, sim, e a sociedade da época talvez não esperasse grandes feitos de uma mulher em sua posição. Mas em seu coração, Judite carregava uma fé que ardia como um fogo inextinguível, uma convicção inabalável de que Deus não abandonaria seu povo. Enquanto outros se entregavam ao pânico e murmuravam contra os líderes, Judite buscava a Deus em oração, clamando por misericórdia e por uma intervenção divina. Ela sentia a dor de sua comunidade, mas se recusava a permitir que o desespero lhe roubasse a esperança. A Bíblia nos descreve Judite não apenas como uma mulher piedosa, mas também como alguém de notável beleza e inteligência. No entanto, sua verdadeira força não estava em sua aparência, mas em seu espírito inabalável e em sua profunda conexão com Deus. Ela vivia uma vida de retidão, dedicando-se à oração e ao jejum, preparando seu espírito para o chamado que, embora ainda desconhecido, ela sabia que viria. Ela entendia que em tempos de crise, a resposta não estava em se curvar ao medo, mas em se levantar com coragem e confiar na providência divina. Essa convicção a separava dos demais. Foi nesse cenário de provação extrema que Judite sentiu o impulso divino. Não era uma voz audível que a chamava para o campo de batalha, mas uma certeza profunda em seu coração de que ela tinha um papel a desempenhar. A ideia que lhe veio à mente era ousada, arriscada e, para muitos, completamente insana. Ela se apresentaria ao acampamento inimigo. Imagine a incredulidade dos que a ouviram. Uma mulher sozinha, sem armas, sem exército, enfrentando um dos maiores generais de seu tempo. Era impensável, um plano que beirava a loucura.
Mas Judite não se deixou abalar pelas dúvidas alheias ou pelo tamanho do desafio. Ela não confiava em sua própria força, nem em sua inteligência humana, mas sim no poder do Deus que ela servia. Ela sabia que Deus poderia usar os fracos para confundir os fortes e os improváveis para realizar o impossível. Sua fé não era cega, era uma fé que via além das circunstâncias visíveis, uma fé que enxergava o invisível operando no mundo material. Era uma fé ativa, que a impulsionava a agir, mesmo que tremendo por dentro. Antes de dar o primeiro passo, Judite se preparou espiritualmente. Ela orou com fervor, pediu sabedoria e coragem a Deus e buscou a direção divina para cada detalhe de seu plano. Ela vestiu suas melhores roupas, não por vaidade, mas como parte de sua estratégia para se apresentar diante de Holofernes. Cada gesto, cada adorno tinha um propósito: desviar a atenção do general de sua verdadeira intenção e manipulá-lo com astúcia. Sua mente estava focada na missão: libertar seu povo. Judite não era apenas uma mulher de fé, era uma mulher de ação, de inteligência estratégica e de uma coragem que só pode vir de uma fonte divina. Ela estava pronta para enfrentar o exército, pois sabia que não estava sozinha. Com o coração cheio de uma mistura de temor reverente e determinação inabalável, Judite pôs em prática seu plano audacioso. Ela não se apresentou como uma suplicante desesperada, mas como uma mulher de distinção que trazia consigo uma mensagem de paz e uma proposta de valor. Acompanhada apenas de sua serva, ela se dirigiu ao acampamento assírio, um lugar de brutalidade e opulência, onde a vida humana valia pouco e a ambição de Holofernes dominava. Sua entrada foi cuidadosamente orquestrada, cada passo calculado, cada palavra pensada para alcançar seu objetivo. Ela sabia que precisava ser convincente e, acima de tudo, precisa da providência divina a seu favor. Ao ser levada à presença do general Holofernes, Judite demonstrou uma calma e uma confiança que desarmaram o arrogante líder. Ela usou sua beleza e inteligência não para seduzir por si só, mas como ferramentas para executar o plano de Deus. Com uma voz serena e um semblante digno, ela teceu uma narrativa elaborada, apresentando-se como alguém que estava fugindo da ruína de seu próprio povo e que possuía informações estratégicas que poderiam garantir a vitória assíria. Ela apelou à vaidade de Holofernes, elogiando sua força e poder, ao mesmo tempo em que se posicionava como alguém que traria a solução para seu sucesso. A astúcia de Judite estava em sua capacidade de manipular a percepção do inimigo. Ela sabia que Holofernes era um homem dado aos prazeres e à autoconfiança excessiva. Ao invés de se opor a ele diretamente, ela se tornou, aos olhos dele, uma aliada valiosa, alguém que poderia lhe dar a vitória sem derramar mais sangue. Ela prometeu revelar os segredos da cidade e entregá-la em suas mãos, mas com uma condição: que ela tivesse liberdade para sair do acampamento à noite para orar e se purificar. Holofernes, cegado por sua própria arrogância e pelos encantos da mulher, concordou com seus termos, sem imaginar que estava selando seu próprio destino. Os dias se passaram e Judite manteve sua rotina, saindo à noite para orar, como havia prometido. Essa liberdade lhe permitia observar o acampamento, mapear seus pontos fracos e fortalecer sua própria fé. Ela ganhava a confiança de Holofernes e de seus servos, que a viam como uma mulher temente a Deus, mas que estava disposta a trair seu próprio povo para salvar a si mesma. Eles não podiam estar mais enganados. Cada oração de Judite era um clamor por justiça e libertação, e cada momento no acampamento inimigo era um passo calculado em direção ao cumprimento de seu plano divino. Finalmente, chegou a noite decisiva. Holofernes, embriagado por vinho e por sua própria soberba, convidou Judite para um banquete particular. Ela o atendeu, mantendo sua compostura e sua mente focada na missão. Enquanto o general se entregava à bebedeira, Judite permaneceu sóbria, observando o momento certo para agir.
O plano de Deus se desenrolava, usando a astúcia de uma mulher para desmantelar a arrogância de um império. A cena era um misto de tensão e expectativa, onde o destino de um povo estava nas mãos de uma única mulher, que confiava plenamente na intervenção divina. A noite estava avançada, e o silêncio pesado do acampamento assírio era quebrado apenas pelo ronco de Holofernes, que jazia em sua tenda, profundamente embriagado e inconsciente de seu iminente fim. Judite, com sua serva a seu lado, observava o general adormecido. Aquele era o momento crucial. Seu coração devia estar em tumulto, uma mistura de nervosismo e uma coragem sobrenatural impulsionada pela fé. Ela não era uma assassina, nem uma guerreira acostumada com a violência, mas a situação exigia um ato drástico, uma medida desesperada para salvar milhares de vidas inocentes. A mão de Deus estava sobre ela, guiando-a em cada movimento. Com um suspiro que mal podia ser ouvido, Judite se aproximou da cama de Holofernes. Em suas mãos, ela segurava a própria espada do general, uma arma pesada e afiada que agora seria usada contra seu dono. Ela elevou uma oração silenciosa, pedindo a Deus força e precisão. Ó Senhor, Deus de toda a força, ajuda-me neste momento. Fortaleça-me para que eu possa libertar o teu povo do cativeiro. Com determinação, ela desferiu o golpe decisivo. O general, o terror de muitos povos, tombou sem vida, sua cabeça separada do corpo. Foi um ato chocante, brutal, mas necessário para a libertação de seu povo. O silêncio que se seguiu ao ato de Judite era ensurdecedor. O peso do feito era imenso, mas a urgência da fuga não permitia hesitação. Com a ajuda de sua serva, ela envolveu a cabeça de Holofernes em um saco de comida, e com a mesma compostura com que havia entrado, as duas mulheres deixaram a tenda e, em seguida, o acampamento. Ninguém as impediu. A mesma rotina que ela estabeleceu para suas orações noturnas agora servia como a rota de sua fuga vitoriosa. Os soldados assírios, em sua arrogância e ignorância, não tinham ideia de que a mulher que eles consideravam inofensiva havia acabado de desferir um golpe mortal em seu líder e, por extensão, em sua moral. Ao retornar a Bet-Sean, a cidade que ainda vivia sob a sombra da morte iminente, Judite não perdeu tempo. Ela e sua serva subiram às muralhas e, com a cabeça de Holofernes em suas mãos, ela clamou aos guardas, àqueles que estavam à beira da rendição total. A visão da cabeça do general inimigo causou um choque coletivo, seguido de uma onda de euforia e descrença. O grito de vitória ecoou pelos muros, espalhando-se como um incêndio, transformando o desespero em um clamor de celebração. A cidade inteira, antes prostrada, agora se levantava, revigorada por uma esperança que parecia ter vindo do próprio céu. No dia seguinte, os israelitas, cheios de uma nova coragem e guiados pela fé que Judite lhes havia restaurado, saíram em perseguição ao exército assírio. A falta de seu líder e a descoberta de sua morte causaram pânico e desordem nas fileiras inimigas. O gigante havia caído, não por espadas de guerreiros, mas pela astúcia e fé de uma única mulher. Os assírios fugiram em debandada, deixando para trás seu saque e sua vergonha. A vitória foi completa e esmagadora, uma prova viva do poder de Deus que se manifesta onde menos se espera. Judite, a viúva corajosa, não só salvou seu povo, mas se tornou um símbolo eterno de que a verdadeira força vem da fé inabalável em Deus. A história de Judite não termina com a vitória sobre o exército assírio. Ela se estende através dos séculos, ressoando como um eco poderoso de fé, coragem e da inconfundível mão de Deus. O que essa mulher singular nos ensina? Primeiro, ela nos mostra que não importa a sua posição social, o seu gênero ou as suas limitações aparentes, Deus pode te usar de maneiras extraordinárias se você estiver disposto a confiar nele. Judite não tinha um exército nem treinamento militar. Ela tinha apenas uma fé inabalável e uma profunda convicção de que Deus era com ela. Sua história pulveriza a ideia de que somos fracos demais
ou incapazes demais para sermos instrumentos nas mãos do Criador. Em segundo lugar, Judite nos ensina sobre a importância da astúcia e da sabedoria divina em momentos de crise. Ela não se atirou à batalha sem um plano. Pelo contrário, ela orou, pensou, calculou e agiu com inteligência estratégica. Sua beleza e seu intelecto não foram usados para propósitos egoístas, mas como ferramentas para alcançar a libertação de seu povo. Isso nos lembra que Deus nos equipa com talentos e habilidades que, quando submetidas à sua vontade, podem se tornar poderosas armas contra as adversidades. Não subestime o poder da oração combinada com a ação. Outro legado fundamental de Judite é a capacidade de gerar esperança em meio ao desespero. Quando a cidade de Bet-Sean estava à beira da rendição e a fé do povo estava esmaecida, Judite se levantou como um farol de luz. Sua coragem e seu sucesso não apenas salvaram vidas, mas reacenderam a chama da fé e da confiança em Deus. Quantas vezes nos sentimos acuados, sem saída, com a esperança se esvaindo? A história de Judite é um lembrete vívido de que mesmo nos momentos mais sombrios, a intervenção divina pode estar a um passo, aguardando um coração disposto a crer e a agir. A história de Judite é, acima de tudo, uma celebração da soberania de Deus. Ela nos mostra que Deus não está limitado por exércitos, por poder humano ou pela lógica do mundo. Ele opera de maneiras misteriosas, usando quem Ele quer, quando Ele quer, para cumprir seus propósitos. Aquele que parecia invencível foi derrubado por uma mulher, porque era a vontade de Deus. Isso deve nos trazer um profundo consolo e uma grande paz. Nossos problemas, por maiores que pareçam, nunca são maiores do que o poder de Deus para resolvê-los. Judite viveu o resto de seus dias em honra e paz, e a terra desfrutou de muitos anos de tranquilidade. Seu nome se tornou sinônimo de coragem e libertação. Ela nos convida a refletir. Quais exércitos estão cercando sua vida hoje? Quais são os desafios que parecem intransponíveis? Que a história de Judite inspire você a não desistir, a não se entregar ao medo, mas a buscar a Deus com fervor e a agir com fé. Lembre-se, a mão de Deus é poderosa para virar qualquer situação. Basta crer e confiar que Ele pode te usar como seu instrumento. Chegamos ao fim de mais uma jornada inspiradora aqui no Ecos das Parábolas, que é a história de Judite, a mulher que enfrentou um exército e foi usada por Deus, tenha tocado profundamente seu coração e renovado a sua fé. Ela é a prova viva de que, com Deus, o impossível se torna realidade, e que a coragem de um único indivíduo pode mudar o curso da história. Sua vida nos lembra que não precisamos de grandes armas ou exércitos para vencer, mas sim de uma fé genuína e de um coração disposto a ser usado pelo Altíssimo. Gratidão imensa a você que nos acompanhou até aqui. É para pessoas como você, que buscam inspiração e esperança nas histórias da Bíblia, que dedicamos cada conteúdo do nosso canal. Sua presença é o combustível que nos impulsiona a continuar. Se esta história ressoou em sua alma, se tocou seu coração e te inspirou de alguma forma, não guarde essa bênção só para você.